Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui na nossa live diária, né? Hoje, sexta-feira, 18 de junho de 2021, comprometido, né? Hoje é o nosso último dia das partilhas, né? Sobre aconselhamento. Então, foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês durante essa semana, né? Partilhar um pouco das experiências que nós temos e também daquilo que Deus nos confiou como meio de evangelização, tá bom? Durante essa semana, desde segunda-feira, nós estamos fazendo lives diárias, gravadas, né, e postando no YouTube. Então, nós pedimos para você que compartilhe estas lives com a maior quantidade de pessoas possível, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva, dê um like aí, comente também, né? Dê um like e comente, para que as nossas postagens ganhem relevância no YouTube e assim a gente consiga alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Eu também estou lá no Instagram, né? Jean Bertier Gratidão, e no Facebook, Jean Bertier Oficial na Paz. Então, se você quer me seguir, se você quer partilhar, né? Compartilhar das pregações, das nossas atividades, sempre entre lá. Também nós temos as redes sociais da comunidade, que é a Comunidade Missionária Gratidão, qualquer rede social, tanto Instagram, YouTube e Facebook, Comunidade Missionária Gratidão. Você pode entrar lá e acessar os nossos conteúdos, tá bom? Então, vamos lá, porque o tempo é curto e nós precisamos, né, ter pressa para poder evangelizar. Já quero agradecer você que está assistindo, você que está participando conosco, com de fato, paciência, né, para poder realmente estar colhendo os frutos necessários no tempo oportuno, tá bom? Então, vamos lá. Hoje o tema vai ser sobre o sofrimento, né? Muita gente aí procura a gente sofrendo, né? Sofrendo enfermidade, sofrendo algum mal psicológico. E a primeira pergunta que eles fazem é o quê? Eu estou pagando alguma coisa? Essa é a pergunta, né? Será que eu estou pagando de fato alguma coisa? Então é uma pergunta muito curiosa, porque a maioria das pessoas sempre diante do sofrimento, a primeira coisa que elas pensam, né? A primeira coisa que vem na cabeça é a possibilidade de estar pagando alguma coisa, né? Ou de um parente que fez alguma coisa errada, da mãe, do pai, ou de eu que fiz alguma coisa errada. Será que realmente estou pagando? Então vamos lá desvendar esse mistério, vamos ver realmente o que significa o sofrimento e quais são as motivações para suportá-lo, tá bom? Então, como eu já disse, vamos nessa, porque a evangelização não pode parar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva e por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazios os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, pois a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou colocar a nossa imagem aqui. Deixa eu consertar aqui, para pegar um pouco a nossa imagem aqui. Ótimo. Beleza.
Então, pessoal, por providência de Deus, né, a primeira leitura hoje de São Paulo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21, vai dar um norte para nós sobre a pergunta, né? Será que eu estou pagando alguma coisa de sofrimento? Vamos lá. Segunda carta de Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21. É vexame dizê-lo, parece que nós é quem fomos fracos. Aquilo que os outros ousam, falo como insensato, eu também ouso. São hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendência de Abraão, eu também. São servos de Cristo, como se estivesse fora de mim, digo, eu mais ainda. Muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 3 vezes naufraguei, passei 1 noite e 1 dia em alto mar, fiz inúmeras viagens com perigo de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje, quem tropeça, que eu também não me inflame, se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavras do Senhor. Então, olha aqui para vocês verem, né? Diante do sofrimento, São Paulo começa a se gloriar das suas fraquezas. Mas qual é o sentido dele dizer que se gloria em suas fraquezas? Porque todas as coisas que ele passou, todos os sofrimentos que ele viveu, ele só conseguiu viver por conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o coração dele estava firmado em Deus. O sentido do sofrimento de São Paulo era Jesus Cristo. Então, não existe nenhum sofrimento, né, que a gente coloque como sentido de Jesus Cristo, que a gente não colha frutos, né? Então, existem 2 tipos de sofrimentos. Existe o sofrimento que nós provocamos, né, pela nossa ignorância, pela nossa arrogância, pela nossa inconsequência. Esse sofrimento, meus irmãos, não serve para nada. Não serve para nada, garanto para vocês. Só serve para poder gerar tristeza no nosso coração, angústia e um sentimento que mais cedo ou mais tarde vai levar até a morte. Esse sofrimento. Já o outro sofrimento, que é aquele sofrimento que Deus permite para nós, né? Porém, Ele permite o sofrimento para que a gente possa amadurecer. É no meio do sofrimento, é diante de um sofrimento, é que nós vamos realmente dando sentido à nossa vida. Antes de Jesus vir ao mundo, né, nosso Senhor Jesus veio ao mundo, não tinha um sentido assim muito o sofrimento por conta da gente não conhecer de fato, né, visivelmente os mistérios de Deus. Quando nosso Senhor chegou, se você fazer uma pesquisa, se você dar uma estudada nas Sagradas Escrituras, desde o primeiro dia da concepção do Senhor, né, no ventre de Nossa Senhora, a vida de Nosso Senhor já foi uma turbulência, tanto de Nosso Senhor como de Nossa Senhora, né? Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora da Piedade com Jesus no colo, logo após desceu da cruz, né? Para uma mãe com filho único, não existe maior sofrimento do que essa cena. Então, por que Maria suportou esse sofrimento? Por conta que esse sofrimento estava acoplado a um projeto de Deus, né? O nosso sofrimento, seja ele físico, emocional, ele tem que estar ligado, acoplado ao projeto de Deus na nossa vida. Quantos irmãos e irmãs, quantos santos da Igreja Católica
né? Suportaram o sofrimento por amor a Deus, ofereceu o seu sofrimento por amor a Deus. Nós tivemos recentemente aí, né, a canonização do Beato, né, que agora é santo, Carlos Acutis. A gente sabe pouco da história dele, mas o pouco que a gente sabe já é suficiente para poder entender que o sofrimento santifica a pessoa. Santifica a pessoa, meus irmãos. Todo sofrimento bem vivido, ele tem a capacidade de realmente santificar a pessoa. Agora, aquele sofrimento que a gente murmura, que a gente joga praga, que a gente reclama, que a gente acha que, eu estou pagando, você está pagando o quê? Você não está pagando nada, meu filho. Você não está pagando nada, minha filha. Garanto para você, porque Jesus Cristo já comprou tudo. Tudo. Jesus Cristo já tomou tudo sobre si. É assim que o profeta Isaías diz, né? Tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas, gente, então por que eu não sou curado se Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, né? As nossas enfermidades, sobretudo espirituais. Porque o sofrimento mal vivido, ele tem realmente o poder de nos levar para o inferno. Ele tem o poder de destruir a vida do ser humano por definitivo, né? Os sofrimentos do tempo presente não se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós. A gente lê isso na carta de São Paulo, né? Os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Por quê? Porque os nossos olhos estão voltados para o céu. E mesmo que eu sofra aqui na terra, e mesmo que a minha vida só seja sofrimento aqui na terra, se eu unir este sofrimento ao sofrimento de Cristo, não tem outro lugar para mim senão a eternidade. Se com Ele sofremos, com Ele viveremos, né? A verdade é essa. Olha aqui, no Catecismo da Igreja, o que diz sobre o sofrimento, né? Parágrafo 1502. A enfermidade, no caso de uma pessoa doente, se torna caminho de conversão. E quantas pessoas e quantas situações a gente viu e testemunhou que o sofrimento foi meio de encontrar com Jesus. Mediante a um problema de saúde, mediante a uma crise de um relacionamento, mediante a uma traição, mediante a tantas e tantas situações que fazem o coração humano sofrer, nós nos debruçamos na misericórdia de Deus e no poder de Deus e encontramos com ela, porque Ele é bondoso e misericordioso, né? A enfermidade se torna caminho de conversão e o perdão de Deus dá início à cura, né? Então, meus irmãos, muito mais do que a cura do corpo, muito mais do que a cura física, a cura espiritual, né? E como que a gente... a cura espiritual, o que é cura espiritual? A cura espiritual é quando a gente não atribui o sofrimento que a gente passa, né, a algum tipo de erro que a gente cometeu. Lógico que todo erro tem sua consequência, né? Um exemplo, quem consome muito açúcar, corre um risco de se tornar diabético, né? A verdade é essa. Quem come muito exageradamente, tem a doença da obesidade, né? Quem come muito churrasco, come muita gordura, corre um risco de sentir um infarto, né? Isso é a consequência também do desregramento do ser humano. Isso é a consequência do desregramento do ser humano. Esse tipo de sofrimento é a gente que provoca. É nós que provocamos, porque nós não temos equilíbrio para poder dosar as coisas. A gente quer estar muito, não. Tudo dosado, pessoal, nos faz felizes. Tudo que a gente consegue controlar nos dá aquele sentimento de vitória, né? Eu consegui controlar. Então não é esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Eu estou falando daquele sofrimento onde claramente Deus permite para nos santificar. E aí, o que acontece? Eu começo a glorificar a Deus. Eu começo a render graças a Deus. Por quê? Porque é uma grande oportunidade, meus irmãos. Grande oportunidade. Garanto para vocês, de se unir ao sofrimento de Cristo na cruz e poder experimentar um pouquinho daquilo que Cristo passou por nós. A gente vai valorizar muito mais, nós vamos valorizar muito mais, né, aquilo que nosso Senhor fez por nós. Olha, parágrafo 1505 do Catecismo da Igreja. Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode nos configurar com Ele e nos unir à sua paixão redentora. Então, eu não estou inventando nada.
Eu não estou falando nada de minha cabeça. Isso aqui é a igreja que discerniu e nos ensina sobre a questão do sofrimento. Então, a sociedade, né, ela implantou na mente do ser humano que nós devemos ser felizes a qualquer custo aqui na Terra. Eu já disse isso na outra live, em uma dessas lives aí. Não existe problema nenhum de você ser feliz aqui na Terra, meu querido. Né? E lógico que nós devemos nos esforçar para ser o mais felizes possível. Mas você tem que ter consciência, né, que esta felicidade que eu estou falando aqui, na verdade, ela não se chama felicidade, é alegria. Né? Porque a alegria, ela passa. Ela está passando, nós estamos passando. A Sagrada Escritura diz que nós somos peregrinos aqui. Né? Então, você não está pagando nada. É simplesmente uma graça de Deus. Eu sempre gosto de contar, né? Várias pessoas já ouviram isso. Eu sempre gosto de contar o testemunho, né, que o Padre Edson sempre dá, né? Quando o assunto é sofrimento. Né? Ainda quando ele era seminarista, ele foi fazer uma visita a uma irmã que estava com um problema de saúde degenerativo, né? Ia atrofiando, e ele chegou lá para visitar a irmã, e a irmã só mexia com os olhos, com o pescoço, com a cabeça. E ele encontrou uma irmã sorridente, uma irmã alegre. Né? E aí, meio que sem entender, perguntou à irmã assim: irmã, como que você consegue, né, com tanto sofrimento aí acamada, sem mexer com praticamente nada do corpo, como que você consegue ser feliz, alegre assim? Ele falou assim: Edson, um dia Jesus me visitou aqui, sentou na cabeceira da minha cama e disse: irmã, eu só ofereço grandes sofrimentos para aqueles que são verdadeiramente os meus amigos. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. E aí agora o meu sofrimento ganhou sentido. Né? O meu sofrimento ganhou sentido. Não é eu ficar especulando, né? Da onde que vem isso, para que vem isso. Uma coisa eu te dou certeza. A maioria desses sofrimentos permitidos por Deus, e é Deus que separa essas pessoas, não são todas as pessoas também não, é Deus que separa essas pessoas para poder se unir a Ele na cruz, para poder se unir a Ele e para poder realmente fazer com que as pessoas entendam que o que vai prevalecer é a eternidade. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com aquilo que te reserva. Então, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar se condenando, ao invés de ficar achando que é culpa minha, ou culpa de fulano, ou culpa de ciclano, comece a louvar e a bendizer a Deus e a oferecer este sofrimento. Né, pela convenção das pessoas, pela sua convenção, pela minha convenção, né, a oferecer esse sofrimento. Senhor, eu ofereço esse sofrimento para que eu possa me unir cada vez mais a vós. E aí sim, você pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais fácil você lidar com esse sofrimento, né? Você lidar com esse sofrimento. Se nós entendermos que o sofrimento, ele precisa ter sentido em Deus, né? Eu suporto por amor a Deus. Carlos Acutis, né, que eu estava falando, ele, se eu não me engano, me parece que era uma leucemia e fazia o tratamento e muita dor, e ele oferecia aquela dor com muita alegria, pelo Santo Padre o Papa, pela Convenção dos Pecadores, pela Igreja. Olha que coisa bonita, gente. Uma pessoa que conseguiu, um jovem, que conseguiu encontrar sentido no sofrimento. E quantos, olha São Paulo aqui hoje, nessa carta maravilhosa, né, nessa segunda carta aos Coríntios, depois de passar tanto sofrimento, qual é a última declaração de São Paulo? Se eu tenho que me gloriar, não é porque eu sou forte e suportei tudo, não, é pela minha fraqueza, porque se eu suportei, foi por amor a Jesus. O meu sofrimento tem sentido. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, né, eu quero te dar um conselho aqui, né, Comece a agradecer e a louvar a Deus, né, por você ter sido escolhida pelo Senhor para poder se unir a Ele, né, neste estado de sofrimento.
Porque uma vez se unindo a Ele no estado de sofrimento, você também vai unir a Ele no estado de glória, né? Então, o sofrimento, de fato, para aqueles que são cristãos autênticos, aqueles que realmente acreditam, né, na vida eterna, aqueles que almejam, aqueles que sonham com a eternidade, o sofrimento vai ser sempre uma ferramenta poderosa de santificação. Santificação, por quê? Porque Jesus deu sentido a isso. Jesus deu sentido a esse sofrimento. Então, eu queria te aconselhar, né, a não murmurar, a não reclamar, sobretudo se você tem uma enfermidade física e que te faz sofrer, né? Peça a Deus a graça de descobrir o mistério, né? De descobrir o mistério. Aqui eu lembro do saudoso Padre Léo, né, que morreu com câncer. Se eu não me engano, o câncer dele foi de pulmão. E antes de se tornar padre, antes de se converter, ele fumava muito, né? E aí eu lembro que, não sei se foi na última pregação dele, ou uma dessas pregações que ele fez, ele falou assim: eu não me sinto no direito de pedir Deus para me curar, uma vez que eu fumei quase a vida toda. Então isso é consequência de um erro que eu cometi, isso é consequência de um ato que eu cometi. Então eu vou aceitar isso de bom grado, e vou me unir a Ele nesse sofrimento, né? Pedindo perdão cada vez mais pelos erros que nós cometemos, pelas injúrias que nós cometemos, pelas ingratidões que nós cometemos, mas de fato oferecer este sofrimento, né? Um sofrimento na carne, um sofrimento na alma, um sofrimento no coração, né? Se você sofre com separação por causa de traição, nosso Senhor foi traído também, meu filho. Se você sofre por algum tipo de calúnia, de mentira, nosso Senhor também sofreu mentira e calúnia, né? Se você sofre na carne, a dor na pele com alguma enfermidade, nosso Senhor foi totalmente chagado, totalmente destruído pela agressão humana, pela violência humana dos algozes, né? Se você sentiu dor de cabeça, se você tem um problema de enxaqueca e sofre com esse problema de enxaqueca, lembre-se que nosso Senhor foi colocado um capacete de espinhos na sua cabeça e que os espinhos transpassou, né, o seu crânio. Lembra disso, né? Lembra-se da agonia. Olha, estou agoniado. Você está agoniado? Lembra-se da agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, a ponto de suar sangue. Olha, meus irmãos, a ponto de suar sangue. E aí sim, quando você começa a entender que os sofrimentos de Cristo foi realmente para trazer um novo sentido ao nosso sofrimento, vai ficar muito mais tranquilo para você lidar com essa situação. Então, no dia de hoje, se você tiver acesso a esse vídeo, a essa live, né, peça a Deus a graça, feche os seus olhos, né, coloque no coração do Senhor o seu sofrimento e comece a agradecer, falar: Senhor, me perdoa porque eu ainda não tinha entendido assim, me perdoa porque eu não conseguia ver dessa maneira, mas agora eu estou entendendo que eu sou um homem ou mulher realmente abençoado por vós, porque eu fui escolhido entre milhares e milhares de pessoas para viver um pouco daquilo que o Senhor viveu. Muito obrigado, Senhor. Eu te oferto esse sofrimento, eu te oferto essa dor, eu te oferto essa humilhação, eu te oferto essa calúnia, eu te oferto essa enxaqueca, eu te oferto essa enfermidade, eu te oferto tudo que eu estou passando mediante essa circunstância, e eu quero me unir a vós, Senhor. Muito obrigado, né? E se possível, né, abrace uma cruz. Só um minutinho, vou pegar uma cruz aqui. Se possível, né, abrace uma cruz, né? Abrace. Pare um pouquinho aí, pegue um crucificado, se una à cruz de Cristo, né? Se una à cruz do Senhor. Foi por nós este sofrimento, foi para trazer a nós a esperança. O sofrimento não vai ser a última palavra na sua vida. O sofrimento não vai ser a última palavra na sua história. O sofrimento não foi a última palavra na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele está no meio de nós, né? Isso aqui é só para lembrarmos realmente como Ele ficou,
por amor a nós, para nos dar um novo sentido, para que a gente não fique se acusando. Eu estou pagando. Não, Ele já pagou. O nosso sofrimento é uma graça que Ele nos concede, né? É uma graça que Ele nos concede, é uma permissão de Deus para que a gente possa viver de fato um pouco daquilo que Ele viveu. Então, meus irmãos, né, vamos começar realmente a pedir a Deus a purificação dos nossos olhos. A palavra do Senhor hoje no Evangelho diz isso para nós, né? Os olhos é a lâmpada da alma, é a lâmpada do corpo. E nós precisamos santificar o nosso corpo. Comece a ver, comece a enxergar de outra maneira o sofrimento que Deus permitiu na sua vida. E se for um sofrimento provocado por alguma desordem, comece a louvar a Deus, peça perdão a Deus e comece a louvar a Deus, porque cada um só tem o que merece, nada mais e nada menos. Porque Ele mesmo sem merecer, Ele ficou nesse estado. Ele mesmo sem merecer, Ele ficou nessa condição. Nós merecemos, porque nós somos pecadores, porque nós somos pessoas inconsequentes, teimosas, né? Nós somos pessoas que ficam buscando poder, ficam procurando fama. Ele não veio procurar fama, porque Ele já é o Todo-Poderoso. Ele veio dar sentido para a nossa vida. Ele veio dar sentido, vendo todo o sofrimento humano e vendo toda a desordem humana, vendo que o ser humano não conseguia entender realmente os caminhos de Deus. O Senhor Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos olhar para Ele e entender que realmente o amor de Deus é capaz de nos fazer compreender todas as coisas. Eu termino aqui, né, com a primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Eu gosto muito, né? Capítulo 13, segunda carta de Coríntios, capítulo 13, sobretudo no versículo 4. O amor é magnânimo, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem arrogante, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Olha lá, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? A primeira carta de João vai dizer, Deus é amor. Então, o amor tudo suporta. Por amor eu vou suportar, por amor eu vou louvar, por amor eu vou glorificar e por amor eu vou realmente me unir a Cristo por meio deste sofrimento que chegou na minha vida. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus te guarde, te proteja. Então, deixe seu comentário. Hoje é o último vídeo, sexta-feira. Deixa sua pergunta, de repente a gente pode fazer mais uma semana aí de aconselhamento, de tirar alguma dúvida, para que a gente possa se unir cada vez mais aos mistérios de salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos ofereceu, né? Quando eu fiz essa programação, eu não tinha me atentado, né, aos temas, assim, não foi provocado e não foi combinado, mas é tão de Deus que logo no dia de hoje, sexta-feira, que é dedicado, né, a memória da paixão de Cristo, o tema caiu sofrimento, né? O seu sofrimento não é pagando nada, né? Porque Jesus Cristo já comprou tudo pela sua morte, pelo seu sofrimento. O seu sofrimento é realmente um sinal poderoso de Deus, como Ele quer você unido cada vez mais a Ele. Então não perca tempo, né? E una-se a Jesus Cristo nesse mistério de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Na descrição do vídeo tem telefone, tem as redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos à disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.